Vira uma parte da nossa identidade, né? Nossa, Jane Austen, a obra inteira. Olha, maravilhoso. Essa é uma das reflexões principais, assim, que o Bradbury ele vai trazer, né, pra gente. É muito, muito interessante. Enfim. Antes de passar para o próximo, Fala. eu estou terminando de ler, que eu descobri sem querer na livraria o que ele fez a continuação, O Prazer em Queimar. Sim. Contos. Sim. Eu não sabia da existência, eu fui procurar outra edição Uhum. e achei esse. Gente, eu não sabia disso. Não, ele tem livro de Quando o País de Outubro, Os Frutos Dourados do Sol, Não, e esse Crônicas chama- Marcianas. Chama Prazer em Queimar, Histórias de Fahrenheit 451. Sim. Ele escrevia muito. E era muito... O conto vai crescendo na cabeça dele e vira o livro. Então, para quem pesquisa, né, enfim, observar como que ele foi evoluindo a história do conto para o romance, nossa, é muito legal. É muito legal. E aí, pessoas, avançando, né? Nossa Senhora, vai dar tempo, vai dar tempo. O Homem do Castelo Alto, né? Também de um autor que escreve 1 milhão de coisas, né? Que é o Philip K. Dick, que ele vai transitar tanto na ficção científica quanto na distopia. O que a gente tem? Né? Algumas adaptações. Tem uma adaptação em audiolivro, não sei se está traduzida. E tem essa série da Amazon. Quantas temporadas, tá, Kaique? 4 temporadas, é isso. Eu vi a primeira só. Né? E aí, qual que é a grande premissa, né, do livro? Olha que interessante, né? Um romance eletrizante de como o nosso mundo poderia ter sido. Né? Então, a ideia de que os nazistas venceram e aí eles vão ocupar o território norte-americano e os Estados Unidos é um país nazista. Né? E aí, pegando o formato do nazismo mesmo e instituindo nos Estados Unidos. Então, isso aqui, né, o Homem do Castelo Alto faz a gente pensar muito nessa questão de especular. Então, eu preciso conhecer muito do que acontece no nosso mundo para colocar, para transpor isso. E se os nazistas tivessem ganhado e tivessem, né, dominado os Estados Unidos. Né? Então, tem alguns nomes que vão se desdobrar nessa... Enfim, aí eu sou a doida do nome, da nomenclatura, etc. e tal. Dentro desse guarda-chuva da ficção especulativa, a gente vai ter dois conceitos. A história alternativa, ou seja, uma versão alternativa, uma segunda versão, então, que geralmente explica os eventos históricos oficiais e aí trazer uma outra linha do tempo, uma outra versão, um spin-off, né? Enfim, né? Como se isso acontecesse de outra forma, mas muito próximo do presente. Né? Então, a história alternativa. A própria Atwood, né, do Conto da Aia, ela vai usar isso de uma maneira meio híbrida. Então, ela não vai usar o conceito de história alternativa, mas ela vai dizer que o formato literário, o formato narrativo, ele lida com as possibilidades que a sociedade ainda não é oficial, mas latente. Então, isso dá uma certa liberdade de extrapolar coisas na ficção que não necessariamente elas acontecem na vida real. Ela puxa algumas coisas de inspiração e leva isso para, né, especular ao máximo. Depois da história alternativa, a gente tem um nome, né, enfim, que alguns teóricos usam, né, para pensar, um neologismo, né, uma palavra, um termo novo para utopia, que é ucronia. E aí, cronia, cronos, tempo, né, a ideia de um não tempo. Então, se utopia é o não lugar, topia, topos, né, geografia, tal, a ucronia seria o não tempo. Então, especular uma história em um tempo em que ele não existe. Então, isso, né, a questão filosófica de passado, presente e futuro, ela vai às últimas instâncias. Não sei dizer de cabeça obras que são consideradas ucronias. É difícil de categorizar, mas existe essa nomenclatura. Uma obra que dialoga muito com O Homem no Castelo Alto é esse filme do Tarantino, né, o Inglourious Basterds, que é o oposto.
né? Que não é os nazistas vencerem, né? Mas é a ideia da perseguição, da vingança, e aí Tarantino, né? De uma maneira extremamente sanguinolenta, e aí no passado mesmo, né? Não vai ser um futuro distante, etc. e tal. Mas esse é um tema, obviamente, que ele vai aparecer muito na ficção científica, na literatura, no cinema, né? Enfim, por ter sido um evento histórico de um impacto considerável, né? Uma matança e uma perseguição sistêmica longuíssima, né? Enfim. O título, O Homem no Castelo Alto, que você bate o olho e fala, como assim? Né? Do que se trata? Né? Existe, né, enfim, algumas alegorias e algumas menções a um castelo que eu não vou saber pronunciar, pois eu não falo alemão, que ele era usado de esconderijo dos nazistas, né? Então, a gente vai ter esse personagem, né, no romance, o Hawthorne Abendsen. Vivia em um castelo, tinha fobia de elevador, o homem do castelo alto não mora no castelo alto. Então, o que a gente tem? Essa imagem de um castelo como o lugar onde os nazistas vão esconder todos os tesouros, eles vão se refugiar. E aí, a ideia dessa torre de marfim, né, desse lugar isolado no topo da montanha, longe, né, das contradições e dos problemas sociais, etc. e tal, vive o líder totalitário, a figura ali, né, etc. e tal, que a metáfora, além de tudo, né, do esconderijo dos nazistas, etc., é a da distância. Eu não sou um Hellis mortal, eu estou aqui, né, a questão do castelo como um ambiente de aristocracia, etc. e tal, né. E aí a gente vai ter, no Homem do Castelo Alto, intelectuais que vão usar o formato, né, do livro, da ficção, para disseminar ideias antinazistas, né, para tentar derrubar essa suposta torre de marfim, né. E aí um trechinho. O retrato fantástico que fazem desse personagem de toga com seus leões de estimação, proprietário de imenso castelo repleto de troféus e objetos de arte, é sem dúvida exato. Trens carregados de objetos roubados chegavam a seus domínios durante a guerra, com precedência sobre as necessidades bélicas. Nossa estimativa: esse homem ambiciona um enorme poder e é capaz de obtê-lo. Veja que quando a gente não tem o nome da figura, a alegoria ao Hitler está muito clara. A gente sabe, né, que o Hitler ele tinha um projeto de fazer um museu, né, e aí ele foi pilhando, né, a Gestapo invadia, né, as casas, ia escolhendo as obras que eram dignas, né, do valor ariano, da beleza pura, etc. e tal, para colocar, né, nesse esconderijo, né. Então essa ideia de os objetos roubados chegarem durante a guerra como, né, uma referência, né, uma alegoria direta à maneira como o Hitler e a polícia, né, a polícia SS fazia essa pilhagem toda e de invadir, né, os vilarejos, matar, estuprar, pôr fogo e, além de tudo, recolher algumas obras, não todas. E aí o que era visto como profano, sujo, né, judaico, etc. e tal, era queimado, era destruído. Aí olha que interessante, um trechinho, né? Você sabe o que ele fez, não sabe? Pegou o melhor do nazismo. É brilhante, porque o Philip K. Dick ele vai brincar muito. Parece que a gente está vendo coisas, às vezes, de documentário e de reportagem, né? Mas é justamente o narrador ou os personagens conversando sobre os elementos da sociedade que estão muito próximos, está muito coladinho, né? A gente consegue fazer o referencial direto com o momento histórico de produção. Não vai ser, por exemplo, uma obra de ficção científica ou de fantasia que a distância é maior, o estranhamento com os nomes todos é maior. Aqui a gente consegue identificar direitinho. Você sabe o que ele fez, não sabe? Pegou o melhor do nazismo, a parte socialista, a organização Todt e o progresso econômico que tivemos graças a Speer e a quem está atribuindo o mérito? Ao New Deal, porque afinal é o nazismo nos Estados Unidos, né? Então o New Deal foi uma medida, né, do Roosevelt depois ali da crise de 29 para reestabelecer a economia norte-americana. E deixou de lado a parte ruim, o SS.
a exterminação racial e a segregação. Ah, que gentileza, né? Que bom. É uma utopia. Você acha que se os aliados tivessem ganho, o New Deal teria sido capaz de revitalizar a economia e fazer aquelas melhorias socialistas, como ele diz? Claro que não. Ele está falando de uma forma de sindicalismo estatal, de Estado corporativo, como aquele que desenvolvemos sobre o Duce. Então, vejam, tem momentos e lampejos que você fala, não, aqui ele está falando de coisas que existiram de verdade. Depois, tem nomes que são, né, do universo distópico aqui, e aí é como, né, de novo, uma ferramenta narrativa que, para a gente entender como a sociedade foi montada, é um personagem conversando com o outro. Ó, ele pegou isso daquilo, tirou o lado ruim, tirou, né, a exterminação e a segregação, mas trouxe o modus operandi todo, né, no panorama norte-americano. E a palavra aqui, se você não sabe o que é o New Deal, passa batido a alegoria, né? Passa batido a sátira. Me digam, comentários, questões. Na verdade, isso é sobre a obra que o Collor dá obra. Uhum. Isso, Isso, sim. É sobre a obra que diz que os Isso. Estados Unidos têm uma guerra. Exato. Nós estamos vivendo num mundo que os Estados Unidos perdeu a guerra, né? Isso é um livro, que é o Homem Catalão. Uhum. Na minha tradução está como gafanhoto. Ah, é? Olha só. Na tradução achei horrível, né? Porque muito antigo que eu tinha, ainda tem. Aí eu peguei ele livre agora. Uhum. Eu achei que estava bem mal traduzido. Ah, acontece. Mas enfim, então o que eu achei super interessante é isso que são duas obras. Né? Uhum. Duas obras na mesma obra. Então ele está mostrando o mundo como é, Isso. no caso do vencimento da divisão de Japão e Estados Unidos, né? Uhum. O mundo dividido entre dois, e um escritor que escreve um livro que isso não aconteceu. É. Que no final vai entender que o que não aconteceu é o que está sendo vivido. É muito louco esse livro. É. E é super legal isso que ele fala, né? Porque ele fala, você acredita que o New Deal ia dar certo? Tipo assim, o escritor está adivinhando o que realmente aconteceu, Uhum. e ele está dizendo que aquilo que aconteceu é uma utopia. Exato. Então, é muito legal esse livro. É uma coisa dentro da É outra. uma coisa da outra. É. Isso é um recurso muito comum em distopias, ter uma obra dentro da obra, que a obra explica os elementos externos, os elementos do contexto político. Né? É muito didático, porque aí geralmente é uma obra proibida, que circula, né? Ela vai ficando despedaçada, ela vai, né, ficando puída. Né? Hã? Esse livro só pode ser lido na parte do Japão. É. Na parte da Alemanha ele é proibido. Exato. E mesmo na parte do Japão tem que tomar algum cuidado, porque se algum alemão que é uma convivência entre eles, Sim. vão te pegar com esse livro, você também está ferrado. Exato, exato. É. Então é muito interessante como que... E é frenético, né? A escrita do Philip K. Dick é tudo ao mesmo tempo, né? Um turbilhão de coisas. Eu geralmente demoro muito para ler, porque eu vou pesquisando coisa no Google, pegando as referências, pegando coisa, porque é realmente gigantesco. Né? Ele tem ali, né, uma potência de escrita muito grande. Né? E é muito comum essa metalinguagem, essa obra dentro da obra, enquanto que, por exemplo, a gente vai ver o Laranja Mecânica semana que vem, vão ter obras que isso fica solto, que isso fica fora do livro em si. Uma gramática, é uma notas históricas, é um vocabulário, que isso já está disseminado, isso já está muito comum para os personagens, enquanto que aqui é esse movimento de começar a conhecer, de começar a entrar em contato, e a gente, como leitor, por consequência, vai vendo a partir, né, desse objeto aí que vai circulando, que também é um livro, né, não à toa. Muito bem. E aí, acho que a grande questão, né, que vão ter capas, né, maravilhosas, né? A série, como ela tá acontecendo ainda, vão ter pôsteres brilhantes, né? Acho que a grande questão que o Philip K. Dick traz aqui para a gente é: e se o nazismo vencesse? Fala, K. Dick, então, o nazismo ele continua por aí, né? Mas, enfim. Mas no formato que estava no século XX, campo de concentração, etc. e tal. Né? Então, a partir dessa premissa, retomando aquilo que a gente falou na semana passada, né, eu vou pegar a forma distópica, colocar, né, num panorama polarizado, geográfico, temporal, para fazer uma discussão social filosófica. Então,
em termos que ficam chiques e que fica bonito, é uma sátira do contexto histórico. Então, aí é bizarro, porque a gente vai ter que ler sobre história, sociologia, política, coisa extrapola. Eu queria só ler um negócio aqui. Não, é um buraco sem fundo. Né? Eu preciso entender quem são as figuras todas desse contexto histórico que estão sendo extrapoladas. E aí, como que o livro ele é muito bem articulado, né, fica difícil de perceber o que é real, o que é falso. O que questões que aconteceram de fato, o que é dúvida do personagem, o que são ali contradições do enredo, ou isso eram contradições do contexto histórico em si. E é muito curioso, quando a gente tem essas premissas que é aquilo que o Gregory Claeys ele vai comentar de distopia política. Né? Tem a ambiental, tem a tecnológica e tem a política. Aqui é uma distopia claramente histórico-política. Né? Como que isso vai aparecer de uma maneira muito didática em termos de elementos narrativos? Os símbolos, as metáforas, os objetos que os personagens vão lidar aqui. Né? Então, às vezes, é um objeto antigo, é um artefato, é um jeito que uma pessoa fala, pela entonação, pelos nomes dos personagens, a gente consegue ter pistas todas, né, que vão criar essa ilusão. É autêntico, é falsificado, né? Então, que vão construindo essa verossimilhança, esse sentido interno que a obra vai tendo. E aí, né, enfim, já que a premissa é e se o nazismo tivesse vencido, a ideia do controle da identidade nacional está posta. Né? Alemães como loucos e japoneses como severos. De novo, aqui a gente vai ter estereótipos, né, aparecendo de uma forma muito, muito forte, para justamente colocar em movimento, colocar em atrito, né, o comportamento do personagem. Né? Então, a maneira como o personagem se comporta, né, dá para colocar ele nesse grupo. Não, esse personagem aqui, ele tem a ver com esse grupinho aqui, ele vai ser alemão, não, vai ser japonês, faz isso, pode fazer aquilo, transita em tal lugar, né, etc. e tal. Então, vejam como que a premissa, né, o rascunho da ideia do livro é extremamente complexa e a gente vai tendo acesso a isso aos pouquinhos, né, pelos símbolos, pelas imagens, pela descrição do espaço. Né, aqui, os adjetivos, os advérbios, vai ser muito interessante para criar essa ambientação toda. Né, os símbolos, né, as faixas, né, para fazer essa estética, né, nazista, né, e tudo mais. Faz sentido? Tranquilo? Enfim, é uma obra muito, muito interessante. Olha aí um trechinho. Mr. Lotz, eu nunca disse isso a ninguém, eu sou judeu. Compreende? Lotz se fitou com compaixão fixamente. O senhor nunca descobriria, disse Baines, porque não tenho nenhum traço físico de judeu. Alterei meu nariz, diminuí meus grandes poros gordurosos, clareei minha pele quimicamente, modifiquei a forma de meu crânio. Isso aqui é um comentário muito clássico à frenologia, né, de você querer provar por A mais B, pelo tamanho do crânio, que aquela etnia ela é inferior, que vai ter um fenótipo perfeito, branco, né, ariano, e que quem não se encaixa nisso é tentar medir pelo tamanho do nariz, pelo tamanho da orelha. Ah, não, isso aí é uma categoria inferior. Em suma, fisicamente não posso ser descoberto. Posso e tenho frequentado as rodas mais altas da sociedade nazista. Ninguém me descobrirá. E lembra muito também aquelas passagens do Inglourious Basterds, que eles estão... é no porão, que eles estão jogando carta, e aí o cara percebe que ele não era, né? Acho que era o Brad Pitt, né? Primeiro pelo sotaque, né? Que tem toda uma... que ele vai disfarçar. E aí, na hora de dizer que é 3 ou 3, ele faz assim, e eles fazem... assim, isso. Isso. Uhum. E aí são os lapsos, né? Você não pode escorregar em nenhum momento que qualquer coisa, qualquer gesto, qualquer pista vai te dar que você não pertence a uma sociedade repleta de códigos e repleta, né, de ritos. Ninguém me descobrirá. E parou chegando perto, bem perto de Lotz e falando numa voz baixa que só Lotz podia ouvir. Há outros de nós. Está ouvindo? Nós não morremos, ainda existimos. Vivemos invisíveis. Muito comum também
em obras distópicas essa ideia de que existe uma rede de pessoas que passam despercebidas pelo sistema e que o sistema ainda não as descobriu, e que é justamente nessas pessoas que existe a capacidade de uma virada, né? Uma mudança. Me lembrou também, é que eu falei dessa obra esses dias, aquela graphic novel, Maus. Vocês já viram? Que é tudo na simbologia de que cada figura, né? Quando ele precisava se disfarçar, ele colocava uma máscara, e aí, para ficar de polonês, ele colocava uma máscara de cachorro, né? Então, cada animal vai representar, né, um grupo social ali, uma nacionalidade, etc. Então, quando a gente fala, né, de obras que remontam e que representam o nazismo, a simbologia é muito forte, né? As vestimentas, as cores, os traquejos, os costumes, né, e tudo mais. Comentários, impressões, me digam. Tem um livro que está na minha lista chamado Complô contra a América, do Philip Roth. Não conheço. Uma eleição nos Estados Unidos, quem ganha é um candidato nazista. A história vai em torno disso. Eu não li, mas me lembrou desse livro. É maravilhoso. É? Que legal. De qual que é o autor? O Philip Roth. Olha, que legal. Que demais. Que demais. É um assunto que aparece em muitas obras, né? Enfim. O que mais, pessoas? Comentários. Tem uma coisa que eu achei interessante um tempo atrás, infelizmente eu não joguei, é um jogo que fica também com esse relacionamento da história, uma realidade alternativa e tal. E foi um pouco depois eu tentar em contato com a Castelo Alto, eu achei muito interessante, porque eu não lembro o nome do jogo, eu tô sem celular agora pra tudo bem. passar. E aí é a mesma premissa. O fascismo venceu a Segunda Guerra, então você tem um conjunto de pessoas que voltam para os Estados Unidos a partir do momento em que o fascismo venceu. E os Estados Unidos estão igual. Olha. Nossa! Alguém dá um Google agora. Faz muito sentido, né? Até quando a gente vê alguns trabalhos do Adorno, quando ele começa a pensar nos microfascismos e em como o fascismo reflete na sociedade, nos seus ambientes. Cara, o coeficiente fascista dos Estados Unidos você bateu no teto igual a qualquer outra sociedade da sua época. Eles só não deram esse nome, né? Sim. O Adorno, naquele livro Novo Radicalismo de Direita, ele vai explicar exatamente isso. Ele começa a puxar esses elementos dessa sociedade. Então, assim, veio depois. Eu tinha lido o Castelo Alto antes, uns anos já, e aí depois, quando eu comecei a pensar nessas lógicas, e você vai estudando um pouco da história, esses Estados Unidos da década de 50, principalmente, eu acho interessante essa outra saidinha, sabe, anterior, esse atalho, porque ele coloca isso na cara da gente, assim, olha, o mundo inteiro virou nazi-fascista, e olha só, os Estados Unidos estão do mesmo jeito, não mudou nada. Sim. Absolutamente nada. Por isso que existe o prefixo, né? Neofascista. É retomar o procedimento, só que com a técnica aprimorada, né? Enfim, com a cultura de massa, com a internet, com os algoritmos, com fake news, a coisa vai. Encaixa no tempo que ele está Exato. fazendo. O fascismo era diferente nos anos 80, 90, como é diferente hoje. O fascismo ele tem esse talento, né? Ele vai se encaixando e se refletindo conforme a sociedade que ele consegue penetrar. Né? Sim. O próprio Adorno ele vai dizer que o fascismo ele é uma perna do capitalismo. Só é possível por conta do capitalismo, né? Enfim. Oi, fala. Não entendi. Wolfenstein? Olha, eu vou anotar. Wolfenstein. Já ouvi falar, hein? Que bacana. Muito bem. É isso. Que legal. Hã? Tem muita sátira em cada cena. É? Olha. Tem um, se não me engano, do nome, que entra num lugar que eles vendiam milkshake, vendia hambúrguer, e tem normalmente uma criança e eles estão aprendendo sobre a Alemanha, o alemão, sobre Hitler. Olha. E a mãe fala, então, o que você aprendeu hoje na escola? E ele, que Hitler era um grande artista e pintor. Olha só. Nossa, É fantástico. legal que em todos os trechos é assim, é bem sutil. Olha que interessante.
Fascinante, fascinante demais. Ó, eu estava me programando para chegar às 8h30 em Gilead. Chegamos, hein? Muito bem. Mais algum comentário, gente, sobre isso, do Homem do Castelo Alto? Beleza? E aí a gente chega na nossa obra mais recente, né? Que é o Conto da Aia. A gente tem a adaptação mais famosa, né? Que é a série, que está, acho que na 5ª temporada, né? Se eu não me engano. Tem a graphic novel, que foi traduzida recentemente, que é essa aqui. E tem um filme dos anos 80, que é muito bom, porque ele é muito diferente, né, da adaptação mais recente. A gente já vai comentar algumas coisas. E muito próximo do tempo histórico que o livro foi publicado, né? Enfim. Então, também é uma obra que ela se desdobrou aí para outras linguagens. A Atwood está viva, ela vira e mexe, acompanha as coisas todas, né? Enfim, é bem interessante. Qual que é a questão, para quem não conhece? É uma sociedade, né, o Conto da Aia, uma sociedade distópica em que o grande problema é a questão da natalidade. Então, o nascimento natural, ele deu ali algumas questões. E qual foi a solução? Ainda sobraram algumas mulheres que conseguem engravidar, e aí essas mulheres elas são capturadas, sequestradas e colocadas como escravas sexuais da elite. Então, a elite precisa continuar se reproduzindo, né, às custas desse grupo de mulheres que é escravizado. A gente vai ter outros grupos de mulheres que são férteis e que têm filhos, mas elas são da classe trabalhadora, né, que são as econo-wives, né, eu não sei como é que ficou a tradução, né, que aí é justamente a família trabalhadora que tanto faz. A prole aqui ela não vai ser relevante. O que é importante para essa sociedade é a prole da elite. E aí, qual que é a questão? Né? O que é contado, o registro de uma aia que foi escravizada. E aí, eu vou longe no negócio dos nomes. Né? Porque em inglês, o título é The Handmaid's Tale. Né? O conto, tale, funciona como esse formato, né, narrativo, né, enxuto. Só que handmaid, olha que curioso, em inglês, ela é uma serva do gênero feminino, escravizada ou não. Na Bíblia são as concubinas. Agora, uma aia, ela é meio que uma dama de companhia. Então, aia não tem o nome, não dá o significado tão pesado da escravidão. É mais ali aquela dama de companhia que faz companhia para a aristocrata. Enquanto que handmaid seria, né, enfim, teria que pegar uma expressão que desse conta do termo em si, que pressupõe a questão da escravidão. Eu tinha um vídeo para passar. Será que eu consigo? Espera. Deixa eu colocar a internet rapidinho. Só para a gente se ambientar nessa questão das aias e da divisão aqui em castas, que vai aparecer, enfim, né, o pano de fundo é a sociedade norte-americana. Enfim, a autora ela é canadense, mas ela pega muitas questões do puritanismo, da estrutura, né, norte-americana, de como que o puritanismo se instituiu nos Estados Unidos. E aí, um comentário muito interessante de como que existe ainda uma comunidade norte-americana, que são os Amish, que eles vivem num formato muito próximo do que a Atwood ela coloca aqui, dessas castas todas que as mulheres não podem ler, não existe tecnologia, etc. e tal. Isso aqui é um vídeo feito no metrô de Nova York em 2017, deixa eu ver o ano. 2017, no metrô da Times Square, de um coral Amish cantando um hino que se chama Eu Sou Livre, I Am Free.